que não me sai mais da cabeça desde a primeira vez que a li. Não tenho ela aqui literalmente, mas a frase diz o seguinte: os verdadeiros inimigos da fé cristã não são os não cristãos, mas sim os pseudo-cristãos. Não é o anticristianismo que deveria nos preocupar, mas uma espécie de cristianismo inferior. Cristianismo que parece, mas não é. Essa é uma boa frase. Na verdade, uma frase que diz muita coisa sobre a história da igreja. Pasmem os irmãos, os maiores inimigos da igreja não estavam fora das trincheiras da própria igreja. Não estavam fora do contexto da própria igreja. Portanto, a frase diz: você não deveria se preocupar com o anticristianismo. Não. Ele é uma ameaça muito menor. A ameaça mais grave é daquele cristianismo que parece, mas não é. Que parece, mas não tem conteúdo. Começo com essa frase, porque eu penso que essa é uma maneira adequada de dar continuidade à exposição de Marcos. Não é novidade para os irmãos, o pastor tem pregado há algum tempo no Evangelho de Marcos, e pretendo permanecer fazendo isso por algum tempo a mais. E tenho avançado com os irmãos na exposição desse Evangelho, que, volto a lembrar, é o testemunho dos apóstolos acerca da morte, da vida, do ministério do Senhor Jesus. Marcos tem como fonte de orientação o apóstolo Pedro, e ele escreve inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E nós já vimos um monte de coisa importante que Marcos quer que nós compreendamos acerca de Jesus. E essa noite, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o confronto, para o embate que Jesus teve com a elite religiosa dominante da época em que ele vivia. Agora Marcos vai nos fazer entender como é que Jesus tratou com a liderança religiosa do tempo em que ele viveu. Agora ele vai mostrar para a gente uma parte desse confronto que Jesus teve com essa elite. Na verdade, Marcos já havia falado disso antes, mas agora ele vai avançar um pouco mais e apresentar esse tema de uma maneira mais abrangente. Abra então a Escritura, no Evangelho de Marcos, capítulo 2. E eu não lerei agora o texto, mas nós olharemos mais de perto o que está no capítulo 2, do verso 18 até o verso 28, e também no capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. Deixa o texto aberto aí. E preste atenção numa coisa. Marcos agora vai separar esse confronto, esse enfrentamento, com relação a dois grandes assuntos. Na sua versão, talvez, esteja aí no início do verso 18, uma espécie de tema, não é? Na minha está escrito assim: do jejum, ou alguma coisa parecida com isso. Porque o primeiro assunto que vai ser assunto da relação de Jesus com essa liderança é tratar um pouco sobre o jejum. Depois então, no verso 23, mais uma vez aparece um outro tema. E agora o assunto é o... Falem para mim, meus irmãos. Sábado. O tema agora é o sábado. E é um outro tema que Marcos também coloca aqui como uma narrativa histórica para a gente poder entender esse confronto. E depois do capítulo 3, a mesma história do sábado volta à tona. Mas agora com o milagre de um homem da mão ressequida. Então o que Marcos está fazendo por nós e pelos seus leitores originais agora é mostrar
Como é que Jesus tratou, como é que Jesus se relacionou, como é que Jesus enfrentou a elite religiosa do tempo em que ele vivia. Mas olha, para a gente entender esse texto, nós precisamos primeiro caracterizar essa elite, entender quem ela era. A religião dominante no tempo de Jesus era o judaísmo. O judaísmo era a religião dominante no tempo de Jesus. Na Galileia, em toda a Judéia, a religião que marcava e caracterizava a vida das pessoas era o judaísmo. Existiam alguns poucos focos de paganismo. Paganismo é religiões que não reconhecem os deuses dos judeus. Ou melhor, o Deus dos judeus. É importante que a gente entenda que no tempo de Jesus a religião que dominava era o judaísmo. Para usar um paralelo, amados, um paralelo mesmo, a gente sabe que o Brasil é uma nação considerada uma das maiores nações católicas do mundo. No Brasil, a religião que domina é o catolicismo. No tempo de Jesus era o judaísmo. E entenda bem, o judaísmo tinha muitas divisões. Na verdade, o judaísmo era um conjunto de facções, de subgrupos. Mais uma vez eu vou usar um outro paralelo. No Brasil, nós todos somos evangélicos. Mas a gente sabe que o evangelicalismo do Brasil está dividido em um monte de denominações, entre as quais figuram os batistas. Lá no tempo de Jesus, o judaísmo estava dividido também em várias facções. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, dos saduceus, que era um desses grupos. Fariseus, que é um outro grupo. De todos os grupos que haviam, aquele que tinha a maior influência no judaísmo eram os fariseus, os escribas dos fariseus. Essa era a facção mais radical entre todo o judaísmo. Entre os judeus haviam várias facções, entre as quais figuravam os fariseus. E os fariseus eram os mais radicais. Para os irmãos terem ideia, esse grupo surgiu para preservar a religião do Velho Testamento. A palavra fariseu, inclusive, significa protetor, guardador. Eram pessoas e um grupo religioso que se caracterizava por estar separado para realizar o papel de guardar a lei de Moisés. Eles se autodenominavam os preservadores da lei. Eles eram aqueles que defendiam a herança deixada pela religião do Velho Testamento. Mas haviam cometido um erro muito grave nesse processo. No afã, no ímpeto de quererem preservar as coisas do Velho Testamento, acabaram permitindo que o cumprimento religioso excedesse o próprio propósito da lei. Deixa eu explicar isso melhor. Eles se achavam tão protetores da lei, eles se achavam tão guardadores da lei, que eles acabaram cometendo o erro de se autodenominarem capazes de dar a essa lei interpretações que ela não tinha e acrescentar a essa lei coisas que não deveriam ter sido acrescentadas. Você sabe muito bem, amado, que a religião pode virar um tremendo problema. Os fariseus são o exemplo clássico disso. Por exemplo, eles se achavam santarrões. A palavra fariseu, inclusive, virou sinônimo de um sujeito que se acha melhor do que todo mundo, não é? O sujeito é fariseu, aquele cara é um fariseu. É porque ele se acha melhor do que todo mundo. Então esse foi o primeiro erro que eles cometeram, eles se achavam melhores.
Eles não podiam se considerar pecadores, ralé, escória, gente menor, porque eles se achavam tão guardadores que começaram a acreditar que eles eram melhores do que todo mundo por causa disso. Justiça própria era uma coisa que os fariseus gostavam muito de alimentar quanto a eles mesmos. Nós somos os bons. Ninguém fale comigo porque eu sou o cara. Orgulho, vaidade é o que eles acabaram provocando com esse comportamento. Só que além disso fizeram uma outra coisa. Eles começaram a fazer acréscimos à lei. Começaram a dar a ela uma interpretação falsa, mas não só isso. Começaram a achar que eles podiam também colocar na lei coisas que ela não tinha o propósito de realizar. Olha, com isso eles produziram uma religião sem vida, mecânica, legalista, onde bastava cumprir determinadas coisas para fazer parte daquela religião. Tudo não passava de uma tentativa falsa, equivocada, errônea, de preservar o que o ensino do Velho Testamento apregoava. Então você já entende agora quem são os fariseus. Já sabe quem eles são no tempo de Jesus. E Marcos então coloca 2 episódios em que Jesus trata com os fariseus. Vamos olhar o primeiro deles. Jejum. Está aí do verso 18 até o verso 22. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Você percebeu? Primeiro os fariseus chegam com um questionamento. Seguinte, Jesus, por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam e os teus não? Havia uma provocação por trás dessa pergunta. Havia um incômodo por parte deles com relação à atitude de Jesus. Mas não só isso. Eles estão colocando em xeque a interpretação que eles faziam do jejum. Você sabe que no Velho Testamento não há nenhuma prescrição bíblica em termos de orientação prática de como fazer o jejum. O jejum é uma orientação do Velho Testamento que cabe toda vez que o homem está contrito, arrependido, pesaroso do seu pecado. Então ele vai lá e jejua, para demonstrar a Deus, demonstrar que o seu coração está arrependido. Os fariseus pegaram essa orientação bíblica e deram para elas um significado que jamais foi previsto pela própria Escritura. Por exemplo, eles começaram a dizer que o jejum deveria ser realizado como uma recomendação obrigatória. Sabe quantas vezes os fariseus jejuavam por semana? 2 vezes. Por semana. Eles achavam que assim estavam de fato realizando algo de bom com relação à orientação do Velho Testamento. Eles
passaram a interpretar o jejum como uma obrigação. Adicionaram regras. Perderam de vista o propósito da lei. E o mesmo fizeram quanto ao sábado. Olha só como é que agora o problema do sábado aparece. Versículos de 23 a 28. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas. E os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus. Mas ele, ou melhor, vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Volte os seus olhos para o capítulo 3 agora. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Agora o problema é o sábado. E o problema é o sábado, especialmente com relação à maneira como os fariseus entendiam o sábado. O texto diz, amados, que o ponto central para os fariseus era usar o sábado para realizar obra. Eles não admitiam, sob hipótese alguma, que o quarto mandamento, lembra-te do sábado para o santificar, fosse usado para a realização de obras. Mas eles interpretavam isso de uma maneira tão legalista, tão pormenorizada, tão preocupado com os detalhes, que o sábado se transformou num fardo insuportável para as pessoas. Só para os irmãos terem ideia, no sábado, você não podia andar mais do que 2 quilômetros, se não tinha trabalhado, realizou obra. No sábado, você não podia tirar um animal que caía num buraco, deixava lá para morrer, porque era trabalho. No sábado, não podia ferver água para fazer comida, tinha que ferver na sexta-feira, porque no sábado era obra. Eles foram criando essas regrinhas, e transformaram o sábado num fardo insuportável. Eles, portanto, veem Jesus colhendo espiga e comendo no dia de sábado. Isso é blasfêmia, Jesus. Isso é blasfêmia. Não pode comer, não pode colher. Não pode trabalhar. Tem homem para ser curado, espera até segunda. Espera até domingo. No sábado não pode. Jesus faz uma pergunta para eles que é penetrante, né? É lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Salvar a vida ou tirá-la no sábado? Vocês entenderam muito mal o mandamento do sábado. E criaram um montão de regrinhas para o mandamento de sábado que não está lá na Bíblia. Esses são os episódios que Marcos coloca para a gente. E eu quero chamar a sua atenção para a maneira como Jesus reage a eles. Como é que Jesus reage a essas acusações, a essas provocações dos fariseus?
três coisas que a gente pode olhar aqui bem de perto no texto. Primeiro, Jesus dá um tratamento de choque. Ele é radical com os fariseus. Ele não negocia com eles. Ele não mede as palavras para deixar claro a sua indignação, a sua falta de concordância com o que eles estavam fazendo. O texto chega a dizer que ele fica indignado e condoído com a dureza daqueles fariseus. Três coisas que eu queria que você observasse no texto. Primeiro, ele quebra e desobedece a tradição dos fariseus quanto ao jejum. É interessante que Jesus responde assim: olha, como é que vai jejuar os convidados do casamento se o noivo está aí? Não me entenda mal, não é que Jesus está dizendo que jejum não é oportuno e adequado. Veja só o verso 19. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Não há nada de errado em fazer jejum, mas jejum só cabe em momentos adequados. Não é para fazer do jejum uma regra, não é para fazer do jejum um peso, não é para fazer do jejum uma espécie de obrigação. A lei nunca teve esse propósito. E Jesus não respeita essas coisas. Ele quebra e ele deixa muito claro que não vai seguir essa tradição deles. É interessante que ele diz: olha, agora é tempo de festa. Você, quando vai numa festa, você fica de jejum? Fica, irmão. O que você faz? Come o quê? Bastante, né? Por isso que eu não chamo você para as minhas festas. Você come muito, irmão. Você come demais, filho. Tem que fazer de vez em quando algum jejum, irmão. Mas aqui o texto é essa provocação. É hora de festa. Para que vai fazer jejum agora? Para que jejum agora? Ele não segue essa tradição e deixa claro que ela está redondamente errada. Ela não cabe. Segunda coisa que Jesus faz, ele deixa claro que não está interessado em deixar de fazer a advertência aos fariseus. É interessante, amados, quando ele vai tocar na questão do sábado, ele está mostrando para os fariseus que a religiosidade que eles haviam criado era vazia, inútil, inoperante, que não servia para nada. Esse confronto dele com relação ao sábado, ter colhido espigas no sábado, é para mostrar o seguinte: olha, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Eles haviam transformado o sábado numa camisa de força, quando o sábado foi dado para ser liberdade, descanso, graça e bondade para eles. Jesus toca no ponto central da religiosidade dos fariseus. Quando ele diz assim: olha, o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Ele está dizendo assim: vocês transformaram o sábado num grande mal, quando na verdade o sábado foi dado por um grande bem. Ao invés de salvar e abençoar, o sábado virou maldição, fardo, problema. E não só isso, vocês inverteram o propósito do sábado. Vocês não entenderam nada sobre a tradição, sobre a herança que vocês receberam de Moisés. Uma certa ocasião Jesus fala até que eles haviam sentado na cadeira de Moisés.
Mas nesse processo, eles haviam invertido tudo que Moisés tinha ensinado. Amados, não se engane aqui. A religião da Bíblia é uma só, no Velho e no Novo Testamento. É a religião da graça, do perdão, independente das nossas obras. É a religião da aceitação diante de Deus, não com base no que nós fazemos, mas com base naquilo que Cristo faz por nós enquanto pecadores. Moisés, Abraão, Isaque, Jacó criam nessa verdade. E a lei não foi dada para nos fazer acreditar que nós somos capazes de cumpri-la. A lei foi dada para denunciar o quão pecadores nós somos. Só que os fariseus acabaram acreditando na falsa ideia de que eles podiam cumprir a lei e serem aceitáveis a Deus. Haviam transformado o sábado e a lei toda num entrave, num impedimento, porque acreditavam falsamente que eram capazes de cumpri-la plenamente. E nessa ideia de cumpri-la plenamente, podiam até acrescentar coisas a ela. Jesus está falando, não, vocês estão tudo enganados. Vocês não sabem é nada. E eu não vou compactuar com essa tradição, e mais do que isso, vou denunciá-la. Vou deixar claro o que eu penso a respeito dessa atitude, desse ensino que vocês têm apregoado entre os judeus. Qual foi o resultado disso? O texto diz no verso 6, que retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Agora, amados, Jesus virou para essa elite religiosa persona non grata. Agora eles odeiam e querem matá-lo. O texto diz que eles conspiram contra ele para tirar a vida. Isso tem uma explicação, né? Jesus era popular, tudo que os fariseus não eram. Jesus tinha poder para fazer coisas que os fariseus não tinham. E agora ele deixa claro o que ele pensa sobre eles. Jesus se transformou numa grande ameaça. Ameaça. E como diz aí o dito popular, se a gente não pode com ele, acaba com ele. Não é? E eles não podiam com Jesus, então fizeram o seguinte, vamos tentar acabar com ele. Marcos coloca isso aqui porque ele quer que os seus leitores originais comecem a entender que foi a partir desse momento que Jesus começou a ser perseguido. Foi a partir desse momento que Jesus começou a experimentar aquilo que se consumaria no Calvário. Ele vai até a cruz, em grande parte motivado pela inveja, o ciúme e o ódio dessa gente. A pergunta é, como é que esse texto ajuda a nós? Como é que essas verdades que estão aqui influenciam a nossa vida? Porque agora a gente está aqui no século 21, moramos em Ambaí, não somos mais os leitores originais do Evangelho. Como é que isso se aplica a mim e a você? Como é que essa passagem e esses episódios que Marcos coloca aqui têm influências sobre a minha e a sua vida? Eu quero fazer três aplicações do texto para a gente. Primeira delas, essa passagem ajuda a gente a entender, amados, a realidade da decadência religiosa, mesmo entre o povo de Deus. Não se engane, fariseus começaram certos e acabaram muito mal. Isso é apostasia. É começar pelo caminho certo, mas acabar se desviando dele com o passar do tempo. Esse texto lembra para a gente em alto e bom som que nós estamos também sob a ameaça de cometer o mesmo erro
que os fariseus cometeram. Não se engane. Eles eram herdeiros de uma religião verdadeira. Eles eram herdeiros de uma tradição que apontava na direção certa. Eles eram herdeiros de Moisés e dos profetas. Mas isso não impediu que eles errassem a trajetória com o passar dos anos. Olha, uma ameaça real que esse texto quer que a gente entenda é a ameaça da gente perder o rumo pelos mesmos motivos que os fariseus perderam. E dois rumos que a gente tem que estar muito atento na nossa vida, amado. Primeiro, não ficar insatisfeito com o que Deus revelou para a gente em sua palavra. Olha, eu quero advertir você disso. O problema começa quando a gente começa a achar que a Bíblia já não é o bastante de Deus para nós. É quando a gente começa a achar que a nossa criatividade, que as nossas possibilidades podem tornar o que a Bíblia tem para nós melhor do que aquilo que a Bíblia tem. Não se engane. Apostasia é um mal como a água em pedra dura. Vai batendo devagarzinho até fazer o seu estrago. Esse texto quer que a gente faça essa avaliação quanto a nós mesmos. A religião que nós abraçamos pode até ter começado certo, mas foi se desfigurando com o passar dos anos. Essa ameaça de, na tentativa de tornar a graça melhor do que ela é, sufocá-la. Foi isso que, por exemplo, a igreja medieval fez no tempo dela. Ela tinha a Bíblia e um monte de coisas que ela acrescentou à Bíblia. Só que quando a gente acrescenta coisas à Bíblia, a gente sufoca a mensagem da Bíblia. E aquilo que a Bíblia quer ensinar, fica escondido por trás de um monte de coisa que não deveria estar ali. Esse tem sido o erro da igreja quase sempre. O erro de uma certa insatisfação com o cristianismo puro e simples. Puro e simples. E o evangelho é puro e simples. Só que a gente não gosta de simplicidade. A gente quer ser criativo. A gente quer acrescentar coisas. A gente quer tornar a coisa mais atraente do que ela é. Fariseus cometeram esse erro. Qual foi o resultado? E esse é o segundo erro. O resultado é que eles se perderam no caminho. Amado, se perder no caminho é muito mais fácil do que a gente imagina. Eles se perderam no caminho porque a graça de Deus já não era mais a base da religião deles. Não era mais. Eles achavam que eram santarrões porque cumpriam regras que eles haviam criado. Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida, né? A gente cria a regra e cumpre ela. E a gente começa a achar que somos melhores do que os outros porque cumprimos as regras. Sufocaram a graça. Perderam de vista a graça. Não entenderam como é que é ser aceito diante de Deus. Esse é um perigo real. Essa é uma realidade que esse texto está colocando diante de nós. Haverá um dia, amados, que a gente vai se surpreender com isso, sabia? Com o fato da gente ter percebido que permitimos que um monte de coisa fosse acrescentado quando não deveria. A igreja de hoje tem cometido erros nessa direção. É teologia da prosperidade, teologia daquilo outro. O que são todas essas coisas? Senão acréscimos que a gente faz, ou que se faz, ao evangelho puro e simples, amado. Deus não precisa da nossa ajuda nesse sentido. Não precisa. É uma ameaça real. E Marcos quer que a gente sonde o nosso coração quanto a isso. Segunda aplicação. Jesus leva a sério a pureza da verdadeira religião. Jesus leva a sério
a pureza da verdadeira religião. É muito interessante, amados, que Jesus não olha para os fariseus com dó e piedade. Ele olha para os fariseus com indignação e com o seu coração condoído. Não sou eu que estou dizendo isso, não, é o texto. Olha lá, versículo 5 do capítulo 3. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do coração deles, curou aquele homem. Você sabe o que é um coração indignado? Você sabe, não sabe? Sabe. Não precisa dizer não. O Daniel não sabe. Indignado é contrariado, é chateado, é aborrecido. Jesus é manso e humilde de coração, mas ele também se indigna. Ele também sente pesar. Isso mostra pra gente, amados, que Jesus leva muito a sério esse negócio de pureza na religião. De um sentido assim mais claro, Jesus não é ecumênico não, tá? Ele não passa a mão na cabeça de todo mundo, não. Quando os fariseus cometeram o erro que eles cometeram, ele foi lá e tocou na ferida. Disse o que precisava dizer. Isso lembra a gente que nós temos que parar com essa mania de evitar estabelecer critérios claros para avaliar se a religião de alguém é verdadeira ou não. Nós temos que parar com essa mania de dizer em alto e bom som que a sinceridade basta para ser aceito diante de Deus. É mentira. Por mais duro que isso pareça, é mentira. Os fariseus estavam sinceros, não estavam? Mas estavam errados. Sinceridade não justifica erro. Mas pastor, ele é tão sincero. Mas Deus não olha para a sinceridade não apenas, meu filho. Ele quer avaliar se aquilo é verdadeiro. Deus ama a verdade. Ele não negocia a verdade. E o evangelho, se não for pregado enquanto evangelho, não tem a aprovação de Jesus. O meu e o seu comportamento não tem a aprovação dele, se não aponta na direção da religião pura e verdadeira, que é a religião da graça, do perdão, da reconciliação em Jesus. Sabe que eu fiquei abismado, quando uma irmã aqui da igreja me procurou alguns domingos atrás e disse assim para mim: pastor, eu estou indo embora da igreja. E eu falei: irmã, e a irmã tem um motivo para me dar? Ah, tenho sim, pastor, é que eu estou indo agora na igreja Testemunha de Jeová, e eu quero ir para lá agora, eu quero me transferir para lá. E eu parei para pensar um pouquinho e falei assim: a irmã sabe o que a irmã está dizendo? Eu não quero ofender os Testemunhos de Jeová, não quero ofendê-los, mas o Cristo que eles pregam não tem nada a ver com o Cristo da Bíblia, e eu não posso simplesmente ignorar esse fato. E eu disse para ela: irmã, calma aí, irmã, senta aí, vamos conversar. Vamos conversar, porque você está redondamente enganada. Não tem nada de Jesus lá. Não tem nada da salvação que ele outorga e oferece. Aquilo não é religião verdadeira e pura. Não se engane. Não caminhe nessa direção, porque Jesus leva isso muito a sério. E eu, como ministro dele, tenho que levar também. Mas só para ilustrar, amados, que a gente está num tempo de muita confusão nessa área. Um tempo em que a gente tolera o que deveria ser intolerado, e intolera aquilo que deveria ser tolerado. Um tempo onde a gente não tem mais tempo para avaliar a verdade do evangelho, muito mais do que os efeitos que ele provoca, porque os efeitos que ele provoca nem sempre vão vir acompanhados de uma pureza na verdade que ele ensina. E Jesus leva isso muito a sério, muito a sério. E Marcos quer que a gente entenda isso também. Terceira aplicação:
A natureza da verdadeira religião está em Cristo e apenas nele. Sabe o que os fariseus fizeram de mais absurdo? Eles diziam que protegiam a lei, o Velho Testamento. Olha só, amados, olha só a lógica. Eles sabiam que o Messias viria. Eles se prepararam para a chegada do Messias. Eles diziam que eram os homens mais conhecedores das verdades acerca do Messias. E quando o Messias chegou, eles queriam matá-lo. Você está vendo até onde a religião falsa pode levar a gente? A religião falsa pode fazer a gente não enxergar o óbvio, o mais claro, o mais verdadeiro. Porque o erro deles foi em ter construído uma religião fora da pessoa de Jesus. Uma religião que os afastava de Cristo, que os levava para longe de Jesus, que os fizera ignorar a própria presença dele. Sabe que eu tenho medo disso, amados? Medo de que no Brasil a gente esteja construindo uma religiosidade, mesmo entre os evangélicos, porque a gente pode ser muito religioso nesse sentido, e ao mesmo tempo muito longe de Jesus. Uma religião de regrinhas, de miudezas, de hipocrisia, de falsidade, que está mais preocupada com a regra do que com aquele que é honrado pela regra. Não se engane, amados. Religião verdadeira está em Cristo. Sem Ele não tem religião nenhuma que seja verdadeira. É interessante como ele faz isso no texto. Marcos fica o tempo todo lembrando que é Jesus o centro. Ele fala assim: eu sou o noivo. Eu sou o noivo. Não é para jejuar porque eu sou o noivo e estou aí. Ele fala assim: o Filho do Homem é também Senhor do sábado. E ainda no capítulo 3, quando ele cura o homem, ele deixa claro o poder que ele tem sobre o sábado. É para chamar a atenção da gente para essa verdade. Olha, a natureza da verdadeira religião está em Jesus. Só nele. Se o seu cristianismo não aproximou você de Jesus a cada dia mais e mais, ele não tem servido para nada. Se você não vem para esse lugar e adora a Deus para conhecê-lo ainda melhor, está errado. Se você não tem a tua alma mais apegada a Ele dia após dia, tem alguma coisa errada na tua religião, amado. É para se aproximar dEle, ser Ele o centro da sua vida, da sua história, do teu dia a dia. E aí eu pergunto aos irmãos, essa ameaça da religiosidade que nos afasta, tem sido real no seu coração? A gente se transformou depois de crentes num gueto, num grupinho fechado, que se acha melhor do que todo mundo. Você olha para você mesmo e se compadece do pecador enquanto alguém que precisa da graça de Deus como você necessitou no passado? A tua religião te aproxima mais de Jesus de verdade dia após dia? De verdade é isso, amado? Se não, olha, Jesus está chamando você a não continuar nessa trilha. Está na hora de voltar. Está na hora de dar sentido diferente. Que Deus não ache, amados, em nenhum de nós, qualquer resquício dessa religiosidade que não aponte na direção de Cristo. Que Ele nos perdoe se a gente tem feito isso na nossa vida. E que Ele desperte em nosso coração uma compreensão clara de que sem a sua palavra nos guiando, sem uma disposição para se reformar e sempre se reformar, a gente está perdido. Mas que a pregação da sua palavra essa noite chame você a considerar que mais do que nunca é só em Cristo e apenas nele que a religião é verdadeira e agrada a Deus. Deixa eu fazer uma advertência àqueles que não conhecem a Cristo. Se você está conosco essa noite e não conhece a Jesus,
eu quero dizer a você uma palavra também. Você é pecador como eu. E se você conhece o seu pecado, sabe do quanto você é carente, necessitado da graça de Deus na sua vida, eu quero lhe assegurar que essa noite Cristo quer perdoar você, reconciliá-lo com Deus e dar-lhe uma nova vida. Olha, o chamado de Jesus nesse texto é para que a gente não construa uma religiosidade com base em nossas boas obras, que a gente não se ache aceito diante de Deus pelo que a gente faz, mas que a gente se aproxime diante dele como a gente é, sujo, pecador, miserável, necessitado, e suplique a ele o seu perdão, a sua graça, o seu amor, o seu favor. E eu lhe garanto que ele vai dar descanso para a tua alma, vai dar alívio para o teu coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha a mim, que sou manso, humilde de coração. Venha a mim, para que eu te dê vida eterna, reconciliação e paz na tua alma. Feche teus olhos, vamos falar com o Senhor.